nem precisamos mudar, já começa a partir de agora. Amém? Então eu creio que Deus vai usar cada um de vocês de maneira poderosa, de maneira extraordinária. Essa toalhinha aqui, ela é boa, que a gente... Glória a Deus. Queridos, também tive o privilégio de conhecer a igreja mais novinha, né? Recente, fez 30 dias. E eu ministrei agora pela manhã. E foi bênção demais. Meu Deus, que lindo. Ali, as pessoas com fome, com sede. As pessoas passando na rua, os carros parando para contemplar o que Deus está fazendo. Se eu fosse você, eu ia lá conhecer essa igreja linda. Amém? Porque Deus vai fazer uma grande obra naquele lugar. Deus abençoe os pastores que nos receberam com tanto amor e com tanto carinho. A minha esposa, a pastora Adriana, gostaria muito de estar conosco, mas hoje, nesse exato momento agora, ela está subindo para pregar lá em Porto Seguro e ficou no meu lugar para estarmos aqui. Glória a Deus por isso. Eu quero orar com vocês. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Jesus, nós estamos aqui crendo no milagre do Senhor. Jesus, eu creio que o Senhor tem algo poderoso a fazer no meio da tua igreja, no meio do teu povo. E essa noite, ó Deus, eu creio que o Senhor tem provisões do céu, milagres poderosos. Uma igreja posicionada vai conquistar territórios. Uma igreja posicionada vai conquistar essa cidade vai viver um grande avivamento. Já está vivendo um grande avivamento. Se eu fosse você, eu começava a orar. Começa a visualizar a sua rua, começa a visualizar o seu bairro, começa a visualizar a sua família e começa a declarar: minha casa é bendita, minha família é bendita, o meu bairro vai viver um grande avivamento. Meu Deus, eu creio, vidas serão salvas, vidas serão libertas. Deus vai usar você de uma forma poderosa e sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Eu não sei se ainda tem livros ali. Tem livros ainda? Tem uns livros ali. Eu escrevi 2 livros. Um Orfandade já vendeu todos de ontem para hoje, mas ainda há alguns exemplares ali do livro Avivamento, uma experiência pessoal. Amém? É um livro. Eu escrevi esse livro na pandemia e várias pessoas lendo esse livro foram batizados no Espírito Santo. Tem até uma irmã com a camisa do livro ali, Avivamento. Tem camisa também. Então você que quer aprender mais sobre avivamento, uma experiência pessoal, adquire esse livro e certamente ele vai abençoar a sua vida. No final do culto, passa ali no estande e adquire esse livro. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo de número 20. Deus tem uma palavra para a minha vida, Deus tem uma palavra para você. E eu creio que essa será uma noite onde o Senhor quer nos posicionar. Eu falei ontem sobre conquistar território, e Deus está nos posicionando nesses dias. Eu creio em uma igreja posicionada. Onde está a igreja viva e cheia do Espírito Santo? Tem alguém nessa noite que quer viver algo poderoso e extraordinário? Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Crônicas capítulo 20. Se quiser projetar aqui, eu agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Diz o seguinte, vou ler nessa versão: depois disto, os filhos de Moabe e os moabitas e os filhos de Amon e os moanitas, juntamente com alguns dos menitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Azazon Tamar, cidade conhecida por Engedi. Então Josafá sentiu grande medo e decidiu buscar socorro do Senhor, e convocou um jejum nacional em toda a Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar auxílio de Yahvé. Também toda a cidade de Judá veio gente para buscar o Senhor, como vai acontecer nessa cidade. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém,
realizada na casa do Senhor, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio de novo, exclamando: ó Yahvé, o Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus que habita soberano os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações e da terra? Não é a tua mão a poder e força, e não há quem te possa resistir. Ó Yahvé, não és tu que é o nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojastes e habitastes os pagãos dessa terra? Não é deste os descendência de Abraão, ao qual amarás para sempre? Neles se estabeleceram e construíram um santuário para Yahvé, o teu nome, proclamando. Pai, nós te adoramos mais uma vez e declaramos que a tua palavra é viva, é eficaz e poderosa, em o nome de Jesus. Quem pode dizer um amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Escute algo. Deus tem falado ao meu coração sobre posicionamento, e eu preguei essa palavra no início do ano na igreja no qual eu sou pastor, na Viva Church, Nápoles e Porto Seguro. Eu estava orando ao Senhor, e esse é um tempo que Deus está chamando a sua igreja para se posicionar. Tem alguém comigo? Esse é um tempo onde Deus está chamando o seu povo para se posicionar, porque não sei se você percebeu, a igreja está vivendo um tempo de ataque. Quem está comigo? A igreja está vivendo um tempo de afronta. A igreja está vivendo um tipo de intimidação. É um tempo onde as pessoas estão tentando intimidar o povo de Deus. Antigamente as pessoas iam para fora, as pessoas se posicionavam como um cristão. Hoje nós estamos nos posicionando de outra forma. O posicionamento é muitas vezes nas redes sociais, camisa gospel, mas não há um povo nas ruas fazendo uma grande diferença que deveria fazer. Mas eu quero declarar que Deus vai levantar uma igreja que não se intimida com a circunstância, uma igreja posicionada no reino, onde a intimidação não vai parar você. Josafá, ele recebe uma mensagem, uma ameaça, que um grande exército vai vir contra ele, contra a sua cidade, contra o teu povo. E a Bíblia diz que ele teve medo. Fala comigo, Josafá teve medo. Quem muitas vezes não recebeu uma notícia ruim, uma notícia triste, uma notícia de desemprego, qualquer tipo de notícia, e veio um medo: como eu vou sustentar minha casa? Como eu vou sustentar minha família? Vem notícias que vêm para parar você, tem notícias que vêm para tentar desanimar você. Mas Josafá teve medo, mas em seguida ele buscou auxílio ao Senhor. Irmãos, não é pecado você ter medo, pecado é você deixar o medo dominar você. Eu não sei se alguma coisa tentou intimidar você nesses dias, mas eu quero te dizer que é tempo de se posicionar no reino de Deus. Eu não sei qual é a palavra que está vindo contra você, eu não sei qual é a mensagem que você ouviu, mas eu quero te dizer que há um posicionamento dos céus que você precisa fazer acontecer hoje e agora. A Bíblia diz que quando ele ouve essa notícia, ele tem medo, mas o versículo 6 diz que ele exclama ao Senhor, ele busca a Deus, ele começa a orar a palavra. Quem está comigo? Uma igreja que se posiciona, ela ora a palavra. Ele começa a lembrar: Deus, tu és o soberano, tu és Deus sobre as nações, tu és Deus do nosso antepassado. É um tempo da igreja começar a orar a palavra. Alguém está comigo? É um tempo da igreja começar a reivindicar: Deus, o Senhor tem uma promessa para essa cidade, o Senhor tem uma promessa para essa nação. Grandes avivalistas disseram que o Brasil será um celeiro de avivamento. Eu estou crendo, o Senhor fez ontem, para hoje e eternamente. Eu creio que o Senhor é o mesmo Deus dos nossos antepassados. Josafá faz uma oração bíblica. Ele diz: o Senhor governa sobre todos os reinos da terra, na tua mão há poder e força, e não há quem possa te resistir. Ele está dizendo: Deus, esse exército que está vindo aí não é nada diante do teu poder. Eu tenho relatos que o Senhor já fez antes, eu tenho relato que o Senhor já combateu exércitos antes, eu tenho relato que o Senhor já fez milagres antes, eu tenho uma informação que o Senhor é um Deus poderoso. Deixa eu falar para você, essa afronta que veio, essa ameaça que veio, existe um registro que outros homens já passaram por isso, mas Deus deu a vitória para aqueles que creram.
questão é que o medo paralisa. Alguém está comigo? Tem gente que diante do medo não consegue nem orar, não consegue nem buscar ajuda, não consegue nem buscar auxílio. Mas ele começa a declarar: Yahvé, tu és o nosso Deus. E ele começa a declarar, queridos, ele diz: Senhor, nós vamos estabelecer um santuário, nós vamos proclamar o teu nome. Alguém está comigo? Quando o inimigo tentar atacar a tua casa, a tua família, você fala: aqui não, porque nós vamos levantar um altar de adoração, nós vamos levantar um lugar secreto. Senhor, nós vamos levantar um santuário de adoração ao Senhor. Senhor, aqui tem uma casa de oração, aqui tem um santuário de busca. A Maveca é uma casa que foi gerada no ambiente da presença. Ei, meu Deus do céu! Diga para esse irmão que está falando: se posicione. Se posicione. Churamalama. Ecataralamassuri malamas. Versículo 10. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon, de Moabe, habitantes do monte Seir, cujas terras não permitiu Israel invadir, quando vinha do Egito, por esse motivo os israelitas se desviaram deles para não destruírem. Deixa eu falar algo para você: tudo que você não confronta vai te afrontar. Tudo que uma geração não extermina, uma outra geração vai ter que fazer o trabalho. Mas eu tenho uma boa palavra para essa igreja. Deus está chamando essa igreja para guerrear nesses dias. Existe uma geração que não vai precisar lutar a luta que era sua. Deus está dizendo: esse é um tempo de se posicionar. Uma coisa é uma geração paralisada diante do medo, outra coisa é uma geração que se posiciona. Deus está dizendo: se posicione. Diga para esse irmão, fala: o que você não confronta agora vai te afrontar depois. O inimigo que você não eliminar agora vai te perseguir depois. Deixa eu te falar, esse não é o tipo de apaciguar as coisas. Tem alguém comigo? Tem alguém comigo? Esse não é um tipo de uma igreja pacificadora no mundo espiritual. Esse é um tipo de uma igreja agressiva. Ah, você não está entendendo. Esse não é um tipo de uma igreja que corta caminho. Esse é um tipo de uma igreja que enfrenta os desafios. Esse é um tipo da igreja que enfrenta gigantes. Esse é um tipo de uma igreja que desafia todos que se levantam contra ela. Deixa eu te falar, ah, meu Deus do céu, Roma não parou a igreja. Não. Nero não parou a igreja. Não. A igreja do Senhor não será parada, não será paralisada. As portas do inferno não vai frear a igreja. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Aonde está a igreja? Versículo 11. Vê, pois, neste momento como eles estão nos retribuindo. Eles estão partindo contra nós. Eles querem nos expulsar da nossa terra. Tem pessoas querendo tomar o seu território. Você não está entendendo. O inimigo quer destruir a tua casa. O inimigo quer destruir a tua família. A Bíblia diz que o diabo ele anda como um leão ao nosso derredor, procurando almas dispersas para que possa tragar. Mas ao nosso redor acampa-se os anjos do Senhor. Acampa-se os anjos do Senhor. Há uma guerra travada nesse tempo. A igreja está um pouco dispersa, mas a igreja desperta o tu que dorme. É um tempo da igreja se despertar. É um tempo da igreja entender que a ameaça já foi declarada, que o inimigo já se declarou, a perseguição já está sendo velada, mas existe uma igreja que vai guerrear. O inimigo já tentou contra a sua casa, contra o seu casamento, contra a sua empresa, contra os seus negócios. Ele tem perseguido, mas há uma igreja posicionada. Eu posso ouvir amém? Churamamagasuri malai, orokoshumanagasuri kenderima. Escute. Olha o que ele diz: ó nosso Deus, acaso não exercerá teu juízo sobre eles? Posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar.
O que ele está dizendo: Senhor, nós não temos a capacidade de fazer isso acontecer. Nós não temos a capacidade de fazer, de vencer esse exército, mas o Senhor tem. Senhor, eu não tenho a capacidade, mas o Senhor tem. Eu não tenho esse poder, mas o Senhor tem. Eu quero que você comece a declarar sobre a tua casa, sobre a tua família. Você comece a declarar: Senhor, o Senhor tem poder para brindar minha casa, tem poder para brindar minha família. Esse exército que está vindo contra a igreja, contra a minha casa, contra a minha família, o Senhor é o escudo e bloqueio. O Senhor tem poder para guardar a minha casa. Ele continua declarando a palavra, fala: orar a palavra, orar com autoridade. Quando o inimigo se levantar contra a sua casa, contra a sua família, tem crentes que ficam usando jargão. Está repreendido, está amarrado. O sangue de Jesus tem poder. Não, irmão, começa a orar a palavra, começa a declarar a palavra. Há uma palavra: eis que te dou poder para pisar na cabeça de serpentes e de escorpiões. Em Cristo eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Declare a palavra. Enquanto estavam todos reunidos, como está aqui, a Bíblia diz que, versículo 14: aconteceu que o Espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benias, neto de Zeel, trineto de Mananaías, levita, descendente de Asaf, no meio do povo reunido na assembleia. E falou o profeta: preste atenção todo o Judá, vós habitantes de Jerusalém, ó tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa da grande multidão que se dirige contra vós, porque essa luta não é vossa, mas de Deus. Essa luta, balança, bate no ombro desse irmão. Fala: essa luta contra a igreja não é nossa, mas é de Deus. Não, balança. Fala: essa luta não é nossa, mas é de Deus. É de Deus. É de Deus. Tem batalhas que você não vai precisar lutar. Tem batalhas que você só precisa se posicionar. Deus está chamando a igreja nesse tempo para se posicionar, como a igreja de Atos se posicionava em oração, em jejum, em intimidade, em adoração. Principados caíam, portas eram abertas, milagres aconteciam, porque havia uma igreja posicionada. Diga comigo: o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quem está comigo, diga amém. Quem está crendo nessa palavra? Escute. A Bíblia diz que então Josafá ajoelhou, colocou o seu rosto no chão e começou a adorar o Senhor. Fala. Primeiro, ele lembra das coisas que Deus vinha fazendo com seus antepassados. Quem está comigo? Ele tem registro de um Deus que já venceu batalhas maiores. Depois ele começa a adorar o Senhor. Depois ele se posiciona. Quando ele se posiciona, Deus fala: agora eu vou falar com ele. Tem gente que Deus está querendo falar com você nessa noite. Você precisa se posicionar. Quem está comigo? Deus está querendo falar com você nessa noite, mas você precisa se posicionar. Deus está querendo falar com você nessa noite, mas você precisa dar lugar a Ele. Existe um lugar que Deus fala com o homem. Existe um lugar que Deus fala com o homem. Deus não resiste um coração quebrantado, um espírito contrito. Deus não resiste um homem que se quebra e diz: Senhor, socorre-me, socorre a minha casa, socorre a minha família, socorre a minha nação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. É o tempo da igreja clamar. É o tempo do... Cadê os sacerdotes dessa casa?
Deus quer levantar homens nesses tempos. Deus quer levantar sacerdotes que se posicionam. Não é mais tempo das mulheres vir orar sozinha. É o tempo dos homens vir na frente marchando, orando e guardando a sua casa. Deus quer levantar uma geração de Josafá, que se posiciona, que clama, que intercede pela sua casa, pela sua família, pelo seu bairro, pela sua nação. A omissão acabou. A omissão acabou. É um tempo de posicionamento. Chorabababagassore manarama. Se nós ficarmos omissos, queridos, nós não vamos viver o que Deus tem para nossas vidas. Quem está comigo? Se nós deixarmos a omissão tomar conta, a igreja precisa entender que há uma autoridade sobre ela. Posso ouvir amém? Diga para esse irmão: autoridade sobre você. Use essa autoridade. Fala: o véu se rasgou. Você tem acesso à sala do trono. Você aí no fundo, você tem acesso à sala do trono. Você pode falar com Ele. Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Eu tenho uma palavra para você. Quando um homem se posiciona, Deus move os céus sobre a casa, sobre a família, sobre o ministério. Quando a mulher se posiciona, como Esther se posicionou, havia um complô para destruir os hebreus, mas Esther se posiciona, ela ora, ela jejua, ela consagra, e Deus dá livramento ao teu povo. Vai ter dia que você vai ter que chamar a sua casa para o jejum. Vai ter dia que você vai chamar a sua família para a oração. Vai ter dia que você vai falar: até as crianças vão jejuar, até os cachorros vão jejuar. Ninguém come, ninguém bebe, só ora, só busca, só clama. Ei, existe algo que você tem que fazer. Deus está falando para os homens e mulheres dessa noite: eu quero fazer um milagre na sua vida. Eu quero guerrear por você. Eu quero pelejar por você. Eu só quero que se posicione. Tem gente, pastor, que ao invés de ir para a oração, de ir para a palavra, de ir para a humilhação, de ir para a busca, ele fica cochichando com um e com o outro. Ele fica conversando ali. Ele conversa uma coisa com um, conversa uma coisa com o outro, e ele não vai para o lugar que ele deveria ir. Pergunte: qual lugar é esse? Centro da vontade de Deus. Que lugar é esse? Presença de Deus. Que lugar é esse? O lugar onde Ele ouve você. Que lugar é esse? O lugar da resposta de Deus. Esse é um tempo onde Deus está chamando a igreja para ter um relacionamento profundo com Ele. Diga para esse irmão que está do seu lado, fala para ele: se prepare, porque a partir de hoje essa palavra vai te posicionar, e você precisa dar uma resposta a essa palavra. Choramanaramas. Depois que ele se posiciona, depois que ele ora, depois que ele adora, depois que o povo jejua, versículo 17: não tereis que lutar na batalha, mas tomai posição. Fala comigo: não terei que lutar na batalha, mas eu devo estar posicionado. Tem crente querendo fazer batalha espiritual sem estar posicionado. Tem crente querendo vencer principados e potestades, mas não está posicionado. Mas eu quero declarar que esse é um tempo de homens e mulheres que, como Daniel, não vai viver de campanhas e campanhas, mas terá um estilo de vida de oração, 24 horas como um atalaias, posicionado, janela aberta, orando, clamando, atraindo a glória, atraindo a presença. Homens que não negociam o seu posicionamento com Deus. Deus está chamando a igreja: fique posicionado. Se posicione. Fique parado e observai o livramento. Escute algo. Sabe o que vai acontecer hoje na sua casa, na sua família, na sua empresa?
Essa peleja não é sua. Tem gente que se cansando, lutando uma guerra que Deus não mandou ele lutar. Tem gente se cansando, entrando numa peleja que Deus não mandou entrar. Tem gente que era para estar na adoração, na contemplação, servindo a obra, ganhando alma, mas você está brigando uma luta que não é sua. Deus está chamando você. Fica em um lugar, que nesse lugar eu luto com você. Fica nesse lugar, que nesse lugar eu pelejo com você. Entra na minha presença, construa um quarto secreto, construa um santuário, construa um altar, construa um altar, construa um altar, construa um altar, erga um altar, se posicione. Versículo 19. Os levitas ergueram um grande louvor ao Senhor. Cadê os levitas? Eu queria que alguém do louvor viesse aqui. Alguém com o microfone. Eish. Fala comigo. Esse é um tempo onde deve ser restaurado o altar da adoração. Aonde a adoração há vitória. Aonde a adoração há céus abertos. Aonde a adoração há manifestação da glória de Deus. Aonde a adoração os céus se abrem. Davi investiu mais em adoração, bispo, do que em armamento bélico. Uma igreja que se move em adoração. Ministros de louvores, vocês não são apenas músicos, cantores, vocês são tangedores. Quando vocês tocam, cantam, ministram, os céus se abrem, os céus respondem, anjos descem, milagres acontecem. Uma igreja que se move em adoração é uma igreja que atrai o favor e a glória de Deus. Se eu fosse você, eu adorava, eu adorava, eu adorava, eu adorava. Eu adorava, eu adorava. Enquanto você adora, algo está acontecendo. Enquanto você adora, algo está acontecendo. Muitas fontes em meu deserto haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, deixe da escape o livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Chocatarabacai. Pode se sentar. Chorou macalabassuri macadarabacai. Oromassure quederemalamasuri quederemala. Versículo 20. No outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção ao deserto de Tocoá. Ao sair, o rei Josafá colocou-se em pé diante do povo e exclamou: ouve, ó Judá, moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvida em Yahvé, o Senhor vosso Deus, estarás seguros. Confiai nos profetas e serei bem sucedido. Esse é um tempo onde a igreja precisa confiar no Senhor de todo o teu coração. Mas é um tempo da igreja crer nos profetas. Talvez você não se posicionou ainda porque você não está ouvindo o som profético que sai desse altar. Crê no Senhor teu Deus, estará seguro.
Crê nos profetas e prosperarei. Ele está dizendo, nós só precisamos continuar crendo no Senhor Deus, e crer nas profecias que já recebemos, e crer nas palavras que já recebemos. Existem palavras que já foram liberadas aqui. Você precisa continuar crendo. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, vai acontecer. Crê no Senhor teu Deus, estará seguro. Igreja, volte a crer nos profetas, volte a crer nas profecias, volte a crer na palavra. Volte a crer. A palavra viva, eficaz. A palavra tem poder para libertar, para curar, para transformar, para restaurar. As palavras que saem desse altar não voltará vazia. Antes de cumprir o destino pelo qual ela foi liberada, eu declaro sobre a tua vida, as palavras vão acontecer. Nenhuma palavra vai cair por terra. Josafá está dizendo, Deus falou, está falado. Os profetas falou, está selado. Vai acontecer. Ei, o livramento vai chegar. A sua família será salva. Essa cidade será transformada. Bate a mão no peito e fala, agora chegou a minha vez. Fala assim, existem problemas que a geração passada não resolveu em Feira de Santana. Quem está comigo? Quem está comigo? Existem questões mal resolvidas. Existem igrejas que foram dissolvidas. Existem igrejas que foram intimidadas. Existem pastores que pararam no meio do caminho. Existem profetas como Elias que não resistiram. Mas existe uma geração que está se levantando e dizendo, agora chegou a minha vez. Agora chegou a minha vez. Os amonitas não vai parar a minha geração. Os amonitas não vai parar minha casa, não vai parar minha família, não vai parar o meu ministério. Eu sei lutar como os céus mandam. Eu aprendi a senha dos céus. Eu sei lutar eu sei batalhar como a Bíblia diz. Eu aprendi a entrar na oração, na intercessão, no secreto, na intimidade. Eu me posicionei. Observais e veis que o Senhor vai lutar por ti, vai pelejar por ti. Ei, querido, é hoje, é agora, é hoje. Se prepare, grande será a vitória. Depois de ouvir, designou cantores na frente dos exércitos, vestido de trajes sagrados. Deus quer trocar nossas vestes nessa. Eu declaro, esse é um tempo de vestes novas. Fala, posicionamento exige uma postura espiritual e uma postura física. Tem gente aqui que vai se cuidar mais. Tem gente aqui que vai cuidar das vestes. Tem gente aqui que vai mudar a mentalidade, vai abrir a visão. Tem gente aqui que vai cuidar do templo, vai cuidar do corpo, vai se posicionar. Eu estou profetizando para uma igreja que vai se posicionar, que vai intimidar. O inimigo quer nos intimidar, mas é nós que vamos intimidar o inimigo. Estão querendo intimidar a igreja, mas é a igreja que vai intimidar o inimigo. Estão querendo parar a igreja, mas é a igreja que vai saquear o inferno. Versículo 22. Quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor provocou. Quem provocou? Quem provocou? Provocou uma emboscada contra os soldados de Amon, de Moabe e os guerreiros do Monte Seir, que estavam invadindo as terras de Judá, e foram todos derrotados. Você não está entendendo? Você não está entendendo? Quando você começar a adorar o Senhor, no lugar da murmuração vai ter adoração, no lugar do medo vai ter posicionamento. Essa cidade vai viver um grande avivamento. Se 10 dos que estão aqui se posicionar hoje, a história dessa igreja não será mais a mesma. Se levantar 10 Josafá aqui, a história dessa igreja não será mais a mesma. Se levantar 20 Josafá aqui, a história dessa igreja não será mais a mesma. Se levantar 30 Josafá, 100 Josafá, essa cidade vai
viver um grande avivamento. Se acende. Versículo 23 diz que eles começam a guerrear uns contra os outros. Escute, escute, escute. Não é para você brigar com o inimigo. Não é para você ficar na internet discutindo com haters. Não é para você ficar discutindo com o irmão do seu lado. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Esse é o tipo da igreja se unir. Ei, 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 ei. É o tipo da igreja entrar em uma só visão, em uma só unidade. O profeta deu uma palavra, a igreja respondeu. Quem está entendendo? O apóstolo de você está dando uma palavra, a igreja responde. A igreja ouve. A ordem é para marchar, a ordem é para atravessar o Jordão, a ordem é para chegar do outro lado. Josafá liderou o povo, mas um povo obediente. Josafá liderou um povo que se submeteu à autoridade e à unção que estava sobre a vida dele. Não tem como o pastor conduzir uma igreja que não está disposta a se submeter. Não tem como um líder liderar um povo que não está disposto a ouvir a voz. Mas eu quero dizer que essa igreja é uma igreja obediente, é uma igreja atenta, é uma igreja submissa à palavra do Senhor. E na unidade, vocês não vão lutar uns contra os outros, mas vocês vão adorar na unidade. E a adoração na unidade, e a oração na unidade, e a consagração na unidade. Vocês verão que o Senhor fará através de vocês. Escute. Enquanto eles estão adorando, os inimigos estão se destruindo. O que eu aprendo? Eu aprendo que esse é um tempo da igreja voltar para o lugar de onde ela nunca mais deveria sair. É o tempo da igreja guerrear espiritualmente na oração, no jejum, na consagração. Porque o posicionamento vai fazer principados cair. Quando Paulo chega em Éfeso, um principado cai com o rosto em chão, porque havia um ambiente de autoridade. Deus estava trabalhando por ele. Quem abria as portas era Deus, quem fechava as portas é Deus. Existe um Deus indo adiante de ti. Quem está comigo? Existe um Deus indo na sua frente, na sua casa, no seu casamento, na sua empresa. Ei, querido, ao invés de murmurar, adore. Toda murmuração é um louvor a Lúcifer, mas toda adoração é uma exaltação ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Futuca esse irmão que está do seu lado. Fala para ele: essa geração só tem que se posicionar para que um grande avivamento comece a acontecer. Diga para esse irmão, fala assim: o território que já conquistamos, ninguém rouba, ninguém toma. A minha casa, a minha família, o inimigo não vai ter acesso. Todo o território que a Mavec conquistou, todo o ministério, cada congregação, o inimigo não vai tocar, porque a igreja está posicionada. Eu estou dizendo que esse é um tempo não só para se posicionar para conquistar, mas se posicionar para manter a conquista que Deus já entregou. O seu casamento, o seu filho, o seu ministério, os seus negócios. Vigiai, fique atento, se posicione para manter aquilo que você já conquistou. No seu lugar. Fala comigo. Depois da vitória, eles se manteram em um lugar de vigilância. Fala para o seu irmão: a cada vitória eu preciso me manter no ambiente da vigilância.
Eu queria que você levantasse as suas mãos. Eu queria que você começasse a orar nesse momento. Se posicione hoje, essa peleja não é tua. O Senhor vosso Deus vai pelejar por vós. O diabo está tentando contra o meu casamento. Se prepare que o demônio cai hoje. Está tentando contra as minhas finanças. Se prepare que é hoje que ele vai cair. Os seus inimigos serão confundidos hoje. Os seus inimigos serão confundidos hoje. Vai orando, vai orando, vai orando. Oh, se prepare. Não se espante se lá no trabalho aquele opositor sair. Não se espante. Não se espante. Hoje o Senhor dos exércitos pelejará pela Mavec. Pelejará convosco. Que o melhor eu vou crer, confiar. Que o melhor eu vou crer, vou confiar. Que o melhor meu Deus fará. Acredito em ti e o que meu Deus vai fazer vai mudar a minha história. Caminhar de glória em glória. Estou seguro que nada me impedirá. E o que meu Deus vai fazer vai me dar uma nova chance. Ser comigo, ser comigo. Escute, 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 escute. Fala comigo. Quando Josafá recebeu a intimidação, ele teve medo, mas o medo não dominou. O medo não paralisou. O medo levou ele para a presença, para o lugar seguro. Deus não te deu espírito de medo, mas de ousadia e coragem. Aquele inimigo que já tinha confrontado os seus antepassados, aquele inimigo que fez os seus antepassados desviar caminho, estava agora tentando entrar no território que eles conquistaram. É muito desaforo. O inimigo às vezes volta para tentar parar você. Inimigos geracionais que querem parar a nossa família. Inimigos geracionais, bichos, que às vezes voltam e tentam roubar e saquear aquilo que conquistamos. Mas eu tenho uma palavra para você. Como Josafá, você vai se posicionar hoje. Como Josafá, você vai dizer: no meu filho ninguém toca, na minha casa ninguém toca. A partir de hoje eu serei um homem de oração. A partir de hoje eu serei uma mulher de oração. A partir de hoje eu serei um jovem de oração. A partir de hoje, se depender de mim, nenhuma peleja será perdida. Porque o Senhor, enquanto eu oro, enquanto eu jejum, enquanto eu me consagro, enquanto eu busco, o Senhor vai pelejar por mim. Cheio. Escute. Só que tem um detalhe aqui. Quando Amon pensa que está vindo para destruir Josafá, quando ele pensa que está vindo para acabar, a Bíblia diz que Josafá e seus soldados partiram e foram saquear. Encontraram entre eles quantidades de equipamentos, joias, roupas, objetos de valor, e passaram 3 dias saqueando os despojos da guerra, que nem conseguiam carregar. Eu tenho uma boa notícia para você. Você não está entendendo o que eu vou pregar aqui. Eu tenho uma boa notícia para você. Existe um tesouro nessa cidade. Alguém vai entender o que eu estou pregando. Existe ouro, existe prata, existe recurso,
Existe algo que Deus quer entregar na mão da igreja. Os amonitas estão tentando entrar no território da igreja, mas nesses dias eu profetizo: a igreja vai saquear, a igreja vai saquear os amonitas. Todo ouro, toda prata, todo recurso, todo território, tudo que é seu será saqueado. Pega, 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 pega. Chocatarabacandarabalabalaba. Suas mãos. Quando Josafá se posicionou, Lucas, Deus se posiciona por ele. Não vou dar o microfone agora, deixa eu pregar. Deus se posiciona por ele. Escute algo que eu estou falando. Primeiro, Deus luta por ele. Deus está lutando em favor de você. O Espírito Santo intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Você não está só nessa batalha. O Espírito Santo intercede por vós com gemidos inexprimíveis. O Senhor Deus está trabalhando em teu favor. Mas deixa eu te dizer algo. Bispo, você não sabe o que você fez quando você começou a me mostrar a cidade e contar algumas histórias de ministérios, pastores, de alguém que tinha e não tem mais, de algo que era e não é mais. E o Senhor começou a falar comigo: existe um despojo de guerra para essa igreja. Diga para esse irmão, fala assim: o inimigo está pensando que vai destruir você. Fala: aquele que está vindo para destruir você, ele pensa que vai te matar, mas ele vai trazer as riquezas que você precisa. Tem gente pensando que está lutando contra você. Tem gente que está pensando que está lutando contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua família. Mas ele bem sabe que Deus está usando esse cenário, esse ambiente, para trazer despojos de guerra para a igreja. Ei, deixa eu te falar, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. Existe algo, bispa, vem aqui. Bispa, faz favor. Eu tenho uma palavra. Por muitos anos essa igreja se posicionou como Josafá. Isso aqui não é esboço não, estou pregando só a Bíblia, minha Bíblia marcada. Por muitos anos, por que eu estou dizendo isso? Porque foi uma palavra que Deus mandou eu entregar essa igreja. É essa a mensagem que Deus tem. Escute algo. Por muitos anos essa igreja se posicionou em oração, em jejum, mergulhando na presença, atraindo a glória de Deus, lugar secreto. Mas chegou um tempo que Deus disse: essa peleja não é sua. A guerra dessa cidade não é sua. Os principados dessa cidade não é problema seu. Observais e vedes o grande livramento que o Senhor dará a essa igreja. Os amonitas não vão saquear essa igreja. É pelo contrário, essa igreja vai saquear os amonitas e todos os despojos de guerra desses anos todos virão sobre a sua vida. Patrimônios, prédios, recursos, provisões, unção, autoridade, poder. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais Vamos! forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Seus inimigos
Jesus, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. confiando em nosso Deus. Não seremos abafados, não seremos abafados, não seremos. Sim, confiando em nós, em a igreja não seremos, não seremos, Porque Ele peleja por nós. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Imagine os inimigos que tentam te afrontar. Feche os teus olhos. Imagine as intimidações, seja visíveis ou invisíveis, seja na alma, aquilo que tenta afrontar você, parar você, amedrontar você. Deus está dizendo: se posicione hoje. Eu só quero que você se posicione. Eu só quero que você creia na minha palavra. Creia no Senhor teu Deus e estará seguro. Creia nos profetas e prosperarei. A partir de hoje, confia na minha palavra, confia no meu poder. E essa batalha não é sua. Eu, o Senhor, vou pelejar com vós. Eu, o Senhor, vou guerrear com vós. Irei adiante de ti, despadecerei o inimigo, quebrarei os travões de ferro, quebrarei a lança, o arco e te darei a vitória. parece que estou cercado, e assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Eu quero orar por você. Você quer se posicionar hoje no mundo espiritual? O tema dessa mensagem é posicionamento espiritual. Qual é o tema da mensagem? Posicionamento espiritual. Tem muito se falando posicionamento de imagem, posicionamento disso, daquilo, mas Deus chamou a igreja para se posicionar de forma espiritual, crendo que Ele é o Senhor que fará todas as coisas. Recalabá. Eu quero orar por você hoje, para que o Senhor te revista de autoridade e poder. Saia do seu lugar e venha à frente. Eu quero orar para que o Senhor te revista. Deus me deu essa unção. Nenhum espírito de intimidação tem vindo contra a minha casa, contra a minha família, contra a igreja, porque eu aprendi algo, me posicionar no mundo espiritual. Toda vez que uma ameaça detectada, eu fico igual aqueles antivírus. A ameaça foi detectada, eu me posiciono. Orar, jejuar e adorar. Orar, jejuar e adorar. E me posicionar. Não tem mimimi, não tem chororô, não tem reclamação, não tem murmuração. Tem posicionamento. O crente vence quando se posiciona na palavra. Escute. Entraram na cidade de Jerusalém e entraram no templo com cânticos e harpas. Tem alguém que pode começar a adorar Ele? O temor do Senhor veio sobre as nações, que viram que o Senhor venceu os inimigos. Tem gente que vai olhar para você e falar assim: cadê aquela luta que você estava passando? Você diz: o Senhor já venceu por mim. Cadê aquele filho que estava nas drogas? O Senhor já trouxe ele de volta para casa. Cadê aquele marido que estava bêbado? O Senhor já curou ele. Ei, meu Deus do céu, ei, meu Deus do céu. Cadê aquele ministério que estava paralisado? O Senhor ativou, me encheu de unção, de poder, de autoridade. Cadê a depressão? Foi embora. Cadê a ansiedade? Foi embora. Cadê aquela vontade de morrer? Foi embora, porque eu me posicionei e decidi viver.
Josafá permaneceu com tranquilidade, porque o Senhor trouxe a paz. Eu quero declarar a shalom de Deus sobre a tua casa, a shalom de Deus sobre a tua família. Não se surpreenda se milagres começar a acontecer. Não se surpreenda se aquele terreno que você queria conquistar, o acesso vir. Bispo, vai vir uma enxurrada de despojos, vai vir uma enxurrada de testemunho, vai vir levante a mão, vai vir uma enxurrada de oportunidades. Fique atento porque o Senhor vai destruir os inimigos, mas é você que pega os despojos. Eu vou repetir, quem destrói os inimigos é o Senhor, mas é você que pega os despojos. Você vai entrar na casa, vai entrar no carro, vai entrar no terreno, vai viver o ministério, vai fazer a viagem. O despojo é seu. Chega dos amonitas viajarem, curtirem, tripudiarem na cara do povo de Deus. Chegou o tempo do povo de Deus se posicionar e dizer: o meu Deus tem despojos para mim. Os meus inimigos cairão por terra, os meus inimigos não vão prevalecer. Levante suas mãos, você aí no fundo, levante. Você aqui na frente. Pai, na autoridade que eu tenho no nome de Jesus. Assim como o Espírito do Senhor veio sobre o profeta para reposicionar aquele povo, para encorajar aquele povo, que essa mesma unção venha sobre a tua igreja. Uma unção de ousadia. Assim como em Pentecoste Pedro se posicionou diante de uma multidão, um espírito de ousadia, que essa unção venha sobre a Maveco. Agora, levante um exército de homens e mulheres que não vão lutar com espada física, nem com lança, mas com oração, com adoração. Um povo que aprendeu a usar as ferramentas dos céus, um povo que aprendeu a usar as armas espirituais, as armas da nossa milícia, não é terrena, mas poderosas em Deus. Sejam revestidos com armaduras espirituais. Coloca a mão sobre a tua cabeça. Sejam revestidos com armaduras espirituais. O inimigo vai olhar para essa igreja e vai ver um grande exército. Será como no tempo de Gideão. Eles vão olhar e vão dizer: lá vem os cabeças de fogo, lá vem os tochas vivas. Eles vão olhar e verão a glória de Deus sobre essa igreja. Assim como aconteceu com Josafá,
como Israel. Israel é do tamanho da Bahia. Até o mapa é parecido. Continue aqui, não saia não, por favor. Só que Israel é temido por todos e conhecido por todos. Não é o tamanho do exército, não é o tamanho do ministério, é o tamanho do Deus que esse ministério adora. É como esse ministério adora, é como esse ministério ora, é como esse ministério busca atrair o favor de Deus. Você não está entendendo? Você que faz parte desse ministério. Pastor, e os outros ministérios? Eu não sei, eu não entrei, eu não conheço o pastor, eu nunca fui lá. Mas essa igreja, Deus está dizendo para mim que nessa igreja Ele encontrou graça, Ele achou graça, e o favor dele virá sobre essa igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer. Deixa eu te dizer, os obreiros não vão cair, os obreiros não vão dividir, a igreja vai avançar, essa igreja será guardada, blindada, protegida pelo Senhor, e o nome do Senhor será exaltado. Toda a terra. Escute, só para fechar, Deus vai curar dezenas de pessoas agora. Quem precisa de uma cura, levante a mão. Quem precisa de uma cura? Coluna, caroços, a maldição de cura, a maldição de cura, a maldição de cura. Se prepare. Quantos querem milagres agora? Eu vou orar. Coloque a mão na altura do teu coração agora, porque essa peleja não é sua. Como os despojos de guerra, hoje você vai receber o presente da cura. A maior conquista é a saúde física, para você continuar. Pai, em o nome de Jesus Cristo, eu oro agora, me dou uma ordem. Toda doença, toda enfermidade vai saindo agora. Caroços desaparecendo, nódulos, coluna sendo alinhada. Rebalamassori malamaxere balabacai. Ribidecadarabassori bababaia chequedere babá. Receba cura. Toda doença, toda enfermidade vai saindo agora. Pernas cresçam agora. Oramandagassuri biadarabacai. Orabachacatarabá. Receba cura. Toda doença vai fazendo um movimento que você não podia fazer. Vai crendo agora, vai recebendo agora, seja curado agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor, glorifica o nome dEle.